Fala galera, tudo bem com você? Eu não sei se você sabe, você que está me assistindo, eu vou estar indo agora em julho para Moçambique, tá? Para a África, para o país Moçambique, ali na África, no continente africano, para estar fazendo uma escola de missões chamada ETED, Escola de Treinamento Discipulado. Ela é uma escola das jovens com uma missão da Jocum, que treina missionários, e eu vou estar indo para fazer essa escola durante 5 meses. E é um tempo de teórico, né, onde nós aprendemos sobre a Bíblia, somos ministrados, aprendemos sobre missões e vários outros temas bem legais. E também vamos ter um período aí de alguns meses no campo missionário mesmo, de fato, servindo em comunidades. E eu convido você a ser resposta nesse desafio comigo. Você pode ser resposta hoje de 3 formas. A primeira, sendo um intercessor, me adotando em suas orações, orando por mim, intercedendo sobre essa missão, intercedendo sobre esse período, sendo aí um intercessor, orando, tá? Me colocando em suas orações, colocando esse período de ETED em suas orações. Pode ser também um divulgador, usar as suas redes sociais, o seu celular, tá? O seu computador, tá? Usar aí as suas mídias sociais para ser um divulgador, me marcando lá nas redes sociais. O meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Você vai poder me marcar lá e poder estar divulgando o meu trabalho através dos informativos que eu vou estar sempre soltando lá no meu Instagram e nas minhas redes sociais, tá bom? Me siga lá no Instagram, você que ainda não me segue, tá bom? E compartilha lá os informativos, esteja me marcando ao repostar cada informativo. E assim você está me ajudando como um divulgador também, é uma grande ferramenta de você estar me ajudando além da oração, é com a divulgação. E a você que puder e quiser ajudar financeiramente, aqui na descrição do vídeo, bem aqui embaixo, tá o link para que você possa estar também me ajudando financeiramente com apenas R$10, tá? O valor de R$10 é uma pequena oferta que você pode estar me ajudando para que eu possa estar aí conseguindo o valor necessário para estar indo realizar. A escola ela tem um custo, a passagem de avião para Moçambique também é um custo aí, né, que eu estou tentando conseguir, estou conseguindo com a graça de Deus aí nesse desafio. Você pode nos ofertar também R$10 ou o valor que você puder ajudar. Basta me procurar aí no Instagram, lá no direct, me manda uma mensagem, pede lá minha chave Pix. Nos informativos tem a minha chave Pix também. Se você quiser ofertar mais de R$10, fique à vontade. Se você quiser ofertar e aquilo que você puder estar ajudando, ou R$10, você pode estar ajudando aqui através do link, tá? E que Deus abençoe tua vida, seja aí um parceiro nessa obra missionária. E vamos pro vídeo, galera. Hoje eu tenho uma pergunta desse vídeo para falar para você. Eu creio que talvez, não sei se você já se perguntou sobre isso, mas para você, o que é a igreja? Vai parecer meio óbvio, né, essa pergunta, mas como assim? O que é a igreja? O que é a igreja de Jesus para você? Eu queria te falar o que a igreja não é, tá? O que a igreja ela não é de forma nenhuma. A igreja ela não é um clube, embora muitas igrejas pareçam um clubinho onde pessoas que chegam de uma ótica do mundo, pessoas da nossa ótica, né, aquelas pessoas do mundo, os não crentes, os descrentes, os ateus e gente que não conhece Jesus, ou pessoas que não seguem religião nenhuma, que não frequentam igreja nenhuma, e chegam ali e são discriminadas, são mal vistas, mal aceitas, e essas pessoas elas vão se sentir rejeitadas. Então, a igreja não é isso, a igreja não é um clube para que essas pessoas sejam discriminadas e rejeitadas ao chegar ali por não se encaixar em determinados padrões, tá bom? O que a igreja também não é? A igreja não é uma associação onde você vai quando bem entende, onde você vai por conveniência com outras pessoas para cumprir um ritual. A igreja não é uma religião, não é uma instituição meramente religiosa, onde você vai cumprir um ritual religioso, onde você vai ali simplesmente chegar e cumprir um ritual, porque teu pai cumpria, porque a tua mãe cumpria, teus avós te ensinaram aquilo, te repassaram, e você está indo sem saber exatamente o que está fazendo ali. A igreja não é um ritual religioso. O que a igreja também não é, cara? A igreja não é uma casa de eventos onde você só vai quando tem acampamento, festa, retiro, quando tem algum evento, conferência, congresso. A igreja não é quando tem um cantor que vai lá, quando tem um pregador de fora. A igreja não é uma casa de eventos. A igreja não é uma casa de shows, tá? A igreja não é uma instituição política
em que, apesar de, infelizmente, isso acontece muito aqui no Brasil, dos púlpitos das igrejas estarem sendo feitos, né, de palanque político, para que políticos defendam ideias partidárias. Eu não falo nem aqui de ideias políticas que a igreja necessite estar ali envolvida, mas eu falo de partidarismo mesmo político, defender partido A, B, partido ABC, partido A, partido B, partido C. Eu falo disso, tá? Ideias partidárias mesmo. A igreja não é um palanque para que um político vá subir lá no púlpito pedir voto. Isso é errado. Se você, pastor que está me assistindo, leva algum político para o púlpito da sua igreja e pede voto para ele. Eu já fiz isso. Se você fez, se arrependa e não faça mais. Se você faz isso, para de fazer. Você não está sendo cristão, você está sendo herege mesmo. Porque a igreja não tem por finalidade ser palanque para o político falar de partido. Não é palanque para candidato partidário, tá bom? A igreja, ela é para falar de Cristo, é para ser pregado único e exclusivamente o evangelho de Jesus. Não, isso não é antes que você, amiguinho político partidário, pense que isso daqui é um discurso esquerdista, não é, querido, é um discurso bíblico, tá? É um discurso bíblico. A igreja não é um local para você fazer ali linha partidária. A igreja também não é, tá? É uma instituição social, beneficente, filantrópica, não é. A igreja não tem por finalidade fazer isso, embora que nosso papel como cristão seja, tá? Nosso papel como cristão seja pregar o evangelho, seja amar as pessoas, fazer ações sociais, sermos caridosos, sim, devemos ser. Isso é uma atitude cristã. Jesus nos ensina e diz, né, nos recomenda não nos esquecermos dos pobres. Ele diz, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, então se lembrem deles. Os apóstolos, né, vão recomendar ali para Paulo e para Barnabé, quando sabem que eles estão pregando para Saulo e Barnabé, para Saulo e seus companheiros. Eles dizem, né, que o apóstolo Tiago escreve uma carta dizendo para Paulo que ele não se esqueça dos pobres, que ele ajude os pobres. E embora a igreja tenha essa função também social, ela não é uma instituição social, filantrópica, beneficente, de caridade. Não é. Não é igreja, não é isso. Mas eu quero te falar hoje o que é essa igreja. Em Mateus 16, do verso 17 ao 19, Jesus diz assim, Jesus respondendo disse para Simão, Simão, filho de Jonas, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que você é pedra, e você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Quando, nessa passagem aqui, Pedro vai dizer um pouquinho antes, Simão Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ao Jesus questionar os seus apóstolos. O que a multidão diz que eu sou? O que o povo anda dizendo aí que eu sou? Eles vão dizer, Senhor, uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é João Batista, que tu é um agitador qualquer. E ele vai dizer, Pedro diz, na lata, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tu és o próprio Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador do mundo. Pedro confessa Jesus como Salvador ali. E Jesus vai ali usar aquele momento para estabelecer espiritualmente ou simbolicamente a sua igreja, e materialmente também a sua igreja. E diz, Simão Pedro, tu és pedra, ou seja, tu és fundamento, tu és organismo. E sobre esse organismo eu vou construir a minha igreja. Sobre você eu vou edificar a minha igreja, através de você eu vou edificar a minha igreja. E que igreja é essa que Jesus fundou ali? Eu sinto informar para o meu amiguinho protestante que sim, é a igreja católica, para o meu irmão protestante, eu também sou protestante, que é a igreja católica, é a igreja católica de fato. Mas agora vem a grande lança, eu sinto informar para o meu irmão católico que está assistindo esse vídeo, que não é a igreja católica apostólica romana, que foi fundada em Mateus 16, do 16 especificamente até o 20. Não é a igreja católica romana, aqui no versículo 17, 18 e 19, tá? Não é a igreja católica romana que foi fundada aqui. É a igreja católica no sentido da sua palavra mesmo grega, católico, universal, global. Também não é a igreja universal lá do bispo lá, daquele bispo do canal de televisão. Não é essa igreja também, tá bom? Não é aquela igreja mundial ali do cara do chapéu, do homem do chapéu, não é. É a igreja mundial que está presente no mundo todo, as instituições ali que estão presentes ao redor do mundo, glorificando Cristo, pregando o nome do Senhor Jesus, o exaltando e o fazendo conhecido
e levando seu amor pela terra e sendo manifestação viva do seu reino. Isso é a igreja de Jesus. Não é uma igreja humana, não é uma igreja institucional apenas, mas é uma igreja viva. O que é essa igreja? Eu e você somos a igreja? Tá aí uma outra mentira que a gente conta e ouve pra caramba e acredita e que sai contando por aí. Ah, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Você não é a igreja, você é membro de uma igreja, você é membro de um corpo e esse corpo é a igreja. Eu e você somos membros de um corpo chamado igreja, cujo Cristo é o cabeça desse corpo. Entende? É uma mentira dizermos, eu sou a igreja. Eu e você somos membros, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Isso é uma música bem antiga, um hino bem antigo, mas que expressa o que de fato é a igreja, corpo, onde nós somos membros bem ajustados, unidos, vivendo em amor uns com os outros. Em tese, né, na teoria, isso é lindo e é assim. Na prática, às vezes, nem é tanto, mas em teoria é assim, e somos assim. Né? Igreja de Cristo. E o que é a igreja local? A igreja é o local, a comunidade, ela é uma célula, ela é um organismo presente dentro de um corpo maior, chamado igreja também, e se reúne como família para cultuar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, para manifestar visivelmente o nome de Cristo, através das suas práticas, através da caridade, através das suas ações, através da pregação do evangelho, através da sua comunhão, da oração, e são formas que a igreja vai manifestando na sua essência o nome de Jesus. E qual é o propósito da igreja? É um propósito que Deus coloca desde a formação do mundo: o glorificar, o exaltar como Senhor, o pregar como Senhor e Salvador, o fazer conhecido, fazer o seu nome conhecido entre os povos. Esse é o papel da igreja. A igreja ela vai se manifestar visivelmente, né, organizacionalmente lá em Atos. No livro de Atos nós vamos ver que a igreja se manifesta de uma maneira organizacional. É uma igreja que ela está ali organizada, bem organizada, institucionalmente, com uma liderança posta, que são os apóstolos, né, os chamados colunas da igreja, que era os apóstolos de Jesus, os 11, e aí eles escolhem Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, e esses 12 com Matias, e logo posteriormente 13 e 14 com Paulo e Barnabé, vão formar o corpo que se denomina Igreja do Senhor Jesus na sua época, né? Isso é a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, fundada por Jesus, né? Não é a Católica Romana que tem como chefe o Papa. Sinto informar você, meu amigo católico, você de fato é cristão? É. Você de fato, se você no seu coração confessa Jesus como seu Salvador e o segue e o ama, você é cristão sim. Mas a Igreja Católica Romana, ela é uma dessas células, dessas partes, desse corpo igreja, desse corpo formado por várias denominações, que é a igreja cuja cabeça é Cristo, cujo Cristo é o cabeça, tá bom? Você também, meu amigo protestante, você, meu irmão batista, assim como eu, você, meu irmão presbiteriano, você, meu irmão adventista, metodista, você, meu irmão calvinista, arminiano, você, meu irmão cristão, assim como eu, que confessa Cristo como Salvador. Nós somos, de fato, cristãos. As nossas igrejas, denominações, elas são o quê? O que elas são? Elas são membros, nós somos membros, somos organismos, são partes, elas são nossas denominações, nossas igrejas denominacionais são partes de um corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo, tá? E vale ressaltar que se essa igreja ela tem algumas características, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho, como o ensino das Escrituras. Se é uma igreja que ensina unicamente as Escrituras, tem a Bíblia como única regra de fé e prática, como único livro sagrado adotado, se for a Bíblia, é uma igreja cristã de verdade. Ah, mas tem um outro livro, não sei das quantas, que foi escrito por fulano, revelado por fulano. Gálatas 1:8 vai deixar bem claro pra gente que qualquer evangelho que seja diferente daquele que foi anunciado, né, daquele que está sendo anunciado, que é esse daqui, que é essa Bíblia aqui, Paulo diz que seja amaldiçoado, seja anátema, porque não vem daquilo que veio de Cristo.
Ah, mas na minha igreja a gente adota livro de fulano de tal, que também vale como revelação inspirada por Deus. Sinto informar que você não faz parte de uma igreja cristã, você faz parte de uma seita. E corre disso daí e frequente uma igreja verdadeira que pregue o evangelho de Jesus e que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Ah, mas a minha igreja tem um livro tal que é um outro evangelho. Não existe outro evangelho, existe o evangelho de Cristo, tá bom? Se a tua igreja tem um outro suposto evangelho, que além da Bíblia, além desse daqui, corre, cai fora, que não é o evangelho de Jesus, tá bom? A igreja cristã de verdade, ela é uma igreja relacional. Se a tua igreja não tem relacionamento nenhum, se as pessoas não querem relacionamento, fulano quer ser melhor que todo mundo, um quer ser melhor que o outro, se há competitividade, se há orgulho, se há em excesso, claro que isso sempre vai ter na igreja, mas você vê que está demais, cai fora também, que isso não é igreja cristã de fato. A igreja de Jesus, ela é relacional e ela é uma igreja para a construção de relacionamentos. Ela manifesta o amor de Cristo, construindo relacionamentos internos e externos, tá bom? É uma igreja unidade, se for uma igreja que ela quer viver sozinha, ela não quer unidade com outras igrejas, não quer unidade com outras pessoas, quer fazer tudo por conta própria, se achar melhor do bairro, melhor da região, melhor do país, melhor do estado, cai fora, que também não é uma igreja para você, porque não prega Cristo, tá? Não vive o amor em sua essência. A igreja de Jesus, ela prega a unidade. Claro que não a comunhão luz com trevas, isso não vai ocorrer não. Mas se é uma igreja que de fato busca aliança com outras igrejas que estão no mesmo propósito de adorar Jesus, de ter a Bíblia como regra de fé e prática, que vivem o amor de Cristo, ok, a igreja tem uma instituição com a outra, embora sendo de doutrinas ou denominações diferentes, o nome, a placa denominacional diferente, a convenção diferente, né? Dentro da mesma denominação, as convenções aí seja diferente, mas tem que buscar esse relacionamento sim, essa aliança e essa parceria umas com as outras sim, para que o reino de Deus cresça. É uma igreja de partilha e ajuda mútua, se for ok, é uma característica da igreja cristã. Se é uma igreja de oração, intercessão, que ora, que intercede, que vive uma vida de oração ativa, ok, você está numa igreja certa. E se é uma igreja que louva a Deus, tá? Que engrandece o nome do Senhor, é uma igreja que de fato vive a família, vive o corpo de Cristo e faz discípulos, você está ok numa igreja séria, numa igreja atuante, viva e eficaz, tá bom? Uma igreja aí que engrandece o nome do Senhor. Se a tua igreja não é assim, cara, cai fora. Você está numa sinagoga de Satanás, você está numa heresia, numa seita, não é uma igreja cristã. Uma igreja cristã, ela se baseia na palavra, ela prega o evangelho, ela vive o amor de Cristo. Ela é uma igreja onde há humildade, onde há a partilha e onde se fazem discípulos. E vale aqui um adendo, se a tua igreja não é missional, não é relacional, e se a tua igreja não é uma igreja comunitária, no caso de se envolver com a comunidade, fazer ações em prol da comunidade, cai fora, não é uma igreja para você. Não é